Olá, estou hoje com a Camila Balsini. Apesar da minha voz estar ruim, acho que vai ser possível compreender, porque a Camila vai falar mais. Então, Camila Balsini é advogada, analista pleno de compliance e cursa mestrado conosco na área de direito, com ênfase em direito internacional. Tudo bem, Camila? Tudo certo. Obrigada Camila, por convidar para... Que ótimo. Eu que agradeço a sua disponibilidade para conversar conosco sobre a sua experiência no mestrado da Ambra. Não, imagina, fico feliz. Camila, me conta um pouco por que você resolveu fazer mestrado e por que você não fez, por exemplo, uma especialização logo após terminar a sua graduação em Direito. Sim. Quando eu terminei a faculdade, eu vi que eu tinha muito interesse pela área do direito internacional. O que acontece? Eu tenho muito desejo de trabalhar fora também, ou trabalhar com empresas que me possibilitem o exterior. E eu vi que, dependendo da especialização que eu ia fazer, isso poderia me limitar. E o direito internacional é uma área que não te limita ao exterior. Então, quando eu saí com esse propósito. E foi assim que eu fui buscando uma especialização, um curso relacionado ao direito internacional. Porque na faculdade, o direito internacional ele é muito superficial, né? Ele é uma matéria que eu tive, assim, se não foi metade de um semestre, foi um semestre, e é isso. E eu saí buscando isso. E foi assim que eu achei a Ambra, que era um mestrado que também tinha essa ênfase no direito internacional, além de ser sediada fora do Brasil, né? Então, Pode continuar. Não, pode falar. Eu já concluí aqui. E quando você encontrou a Ambra, como foi a sua percepção sobre a instituição? Eu já estava buscando outras instituições e foi assim que eu achei a Ambra. Teve uma instituição que eu entrei em contato, tudo, e eu vi que talvez seria um curso EAD que não seria muito, como posso dizer, focado, assim, não ia ter aulas híbridas, eu não ia ter contato com as outras pessoas que estariam fazendo o curso comigo. Eu vi que tem bastante, né, cursos EADs que são assim, são aulas gravadas, e é isso, não te possibilita nenhum network, também não te possibilita a conexão ali com o professor, né? E a Ambra, ela me abriu mais os olhos exatamente por causa disso, que apesar de ser EAD, que te possibilita morar em qualquer lugar do mundo, né? Eu tenho até uma aluna que faz comigo, né, uma mestranda, que é de Israel, e ela faz com a gente tudo super tranquilo. E além disso, ele tinha esse foco, né, no aluno. Ele era um mestrado mais mestrado mesmo, né? A gente ia ter aula com o professor, a gente ia ter que fazer trabalhos. Então, foi isso que me abriu o olho, porque apesar de eu querer o título, eu não queria somente o título, né? Eu queria também o conhecimento com o título. E você falou de networking, como é que você percebe a oportunidade de conhecer pessoas no mestrado da Ambra? Acho que você falou da pessoa de Israel, se não me engano, é a Rosete, que estudou contigo. Ela teve conosco agora na Ambra Conference em maio de 2024. Eu queria bastante nessa conferência, aliás, vou deixar para a próxima, né? Mas, sim, eu sou uma pessoa que, sendo bem sincera, eu não sou muito de socializar. Mas, além disso, né, por ser uma pessoa igual eu, além de eu não ser uma pessoa de socializar, eu já consegui fazer conexões na Ambra. E eu sinto que, mesmo que a gente não tenha um contato, assim, de ficar conversando, às vezes, quando tu vai lembrar de alguém ou tu precisa de uma situação, tu lembra de um aluno da Ambra, né? Tu lembra, aquela mestranda disse que trabalhava com, por exemplo, LGPD, vou conversar com ela, e daí tu entra em contato com ela, e estão sempre dispostos, assim como os professores também, são professores que estão sempre dispostos também a conversar com a gente, a realizar o networking.
E como você percebe a Ambra enquanto mestrado para te ajudar nos objetivos que você tinha antes de fazer o mestrado? Sim. Não, a Ambra, eu acho que o que também me despertou na Ambra é que a Ambra também não é um mestrado totalmente voltado à docência, né? Que tem mestrados que são totalmente voltados à docência, para pessoas que realmente querem ir para o mundo acadêmico. Eu sou uma pessoa que não tem o desejo de ir para o mundo acadêmico, eu não quero ser, por exemplo, uma professora. Então, o mestrado, a Ambra, ela também trabalha muito na prática, né? O que eu acho muito legal. Então, os professores, eles não ficam ali só na teoria, o que acontece em muitos mestrados, né? Já que é mais focado o acadêmico, né? Que é o normal. A Ambra, ela também é focado na parte prática. Então, quase todos os alunos, né? Os mestrandos, são pessoas que estão realmente no mundo profissional e muitos deles também não têm um interesse da docência, então é legal porque todo mundo consegue compartilhar também experiências próprias da sua experiência profissional, né? E isso acrescenta muito quando a gente vai realmente aplicar o direito, né? Isso, acho que a gente tem, eu diria que 80% dos nossos mestrandos não são essa carreira acadêmica tradicional, né? E você faz parte dessa versão majoritária, né? Você tá numa minoria, eu acho que é na parte da idade. Eu acho que os outros mestrandos são... Isso é verdade. Né? Então, os Isso outros é verdade. mestrandos são... Mas também não... Eu até gosto, assim, porque tem pessoas que têm idades parecidas com a minha, assim, né? Mas eu gosto bastante porque são pessoas que já estão em um nível de experiência que eu não estou nem perto, né? Então, é bom ouvir o lado deles também, de como que funcionam as coisas, ou às vezes eles também estão em uma carreira também que já demanda, né, um nível profissional mais alto, então é bom ter essas pessoas também para você escutar o que elas têm para dizer sobre o tema, tudo, eu gosto bastante. E você, por exemplo, fazer um mestrado, ele envolve muito investimento humano, financeiro, escolher a instituição é muito complicado. Quando você estava nesse processo, você hesitou na Ambra por algum motivo específico? Você pensou em não fazer Ambra? Não, quando eu decidi ali, eu já tinha decidido na Ambra. O que acontece é que eu era recém-formada, né? Então, o único fato ali era o financeiro. Mas eu tive auxílio, então não foi tão desafiador para mim. Mas quando eu vi tudo, vi o mestrado, vi o que ia me proporcionar, e daí eu escolhi também a ênfase em Direito Internacional, daí eu já não tinha outras instituições em mente. Perfeito. E depois que você estuda conosco algum tempo, você percebe que as suas expectativas elas estão sendo alcançadas, ficaram acima do que está sendo entregue, ou como está a realidade versus expectativa entre a sua expectativa antes do mestrado e a realidade ao longo da jornada. Não, foi bem boa, assim, vou dizer que eu sempre sou uma pessoa que vou com expectativas mais baixas para não ser frustrada, mas eu fui com expectativas boas da Ambra. Eu também escutei pessoas falando, né, sobre a Ambra antes de entrar. Então, eu lembro que eu vi até um vídeo, eu não sei se foi um vídeo ou uns comentários, assim, de pessoas falando sobre a Ambra, e daí uma pessoa até comentou assim, a Ambra é diferente porque das outras EADs, porque tu tem que estudar. Tipo, falando que realmente ia ser um curso que você ia adquirir conhecimento, né? Então, todas as minhas expectativas foram super boas, eu acho que foram até melhores. Eu pensei que ia ter um distanciamento maior entre o professor e o aluno. E não é, eles quando a gente tem dúvidas, eles estão sempre à disposição. Então, foram muito boas. Superaram as expectativas.
E essa parte e você tem que estudar, como foi que ficou na realidade? A minha? Porque você disse que alguém comentando que a AMP é diferente porque você tem que estudar, né? Não, realmente, assim, às vezes é bem puxado. Eu lembro que quando eu entrei, assim, eu acho que foi até você, Alfredo, que conversou comigo. Tem como fazer 2 também disciplinas ao mesmo tempo, mas eu não recomendo, porque tu já trabalha tudo. E realmente eu não dá conta, assim, porque uma disciplina, às vezes, são várias aulas, né, também, e o trabalho, eu sou uma pessoa que gosto de entregar sempre o meu melhor, né? Às vezes eu não tô achando que eu tô entregando o meu melhor, mas eu não consigo entregar alguma coisa mal feita. Então, é bem trabalhoso, assim. Tu tem que realmente pesquisar tudo, apesar dos professores, eles sempre também estão disponibilizando, às vezes, material, né? Às vezes tem acesso a alguns livros que você não ia ter, eles disponibilizam, mas é bem puxado. E você que é advogada, agora está atuando em compliance, o mestrado contribuiu com o seu dia a dia profissional? Sim, contribuiu. Em várias questões, né? Tem questões que eu realmente não tive quando se tratava da universidade, né? Porque a gente tem aspectos mais superficiais. Hoje em dia eu trabalho em uma empresa e trabalha também para o ramo internacional. Na verdade, ele tem até filiais fora do Brasil. E eu agora estou trabalhando em compliance, apesar de eu ser do time de compliance do Brasil, quando a gente vai abrir filiais, tudo a gente tem que sempre estar a par das regulamentações, tudo. E às vezes a gente tem reuniões também com os advogados de outros países. E se tu não tem um olhar mais para o mundo do direito internacional, se tu não entende como que funcionam essas situações, realmente tu não vai saber para onde ir, assim. Então, me ajudou bastante, até em como pesquisar, né? Porque tinha sites que eu não sabia que existiam antes de eu entrar aqui, né? Até quando eu tive a matéria com a Priscila, ela passou vários sites de organizações internacionais para a gente achar as coisas mais fácil e isso ajuda bastante. E você fez uma disciplina recente com o professor Paulo Márcio, de Seminars in International Law. Conta um pouco qual é o processo da disciplina, como foi o evento que você teve que convidar alguém, teve que fazer um trabalho final que era um pouco diferente. Conta um pouco sobre essa experiência especificamente. Sim. Essa matéria foi bem diferente, realmente. Quando eu fiquei sabendo da matéria, eu fiquei meio receosa, porque eu fiquei, meu Deus, quem que eu vou convidar? Mas eu convidei uma colega minha que fez faculdade comigo e que é advogada, a doutora Raíssa Lopes, que eu confio muito assim nela e ela tem também o desejo da docência, então quando é sobre falar, ela fala muito bem. Eu convidei ela para fazer a palestra. Foi de um assunto que eu sou uma pessoa que não conheço muito bem esse assunto, então foi ótimo porque eu usei até a palestra para eu aprender também. Várias das dúvidas que eu abordei eram dúvidas minhas, porque eu não entendia muito bem. Era sobre violência obstétrica. E eu achei a matéria muito diferente e muito legal, porque também vai de uma perspectiva da prática, né? Porque o advogado, o profissional do direito, está muito ligado à comunicação, né? Então, várias dessas situações, quando a gente foi debatedora, né? A gente tinha que ter ali o jogo de cintura de ver as perguntas e perguntar ali na hora para o palestrante, que foi bem legal. E também teve o artigo científico que a gente apresentou como trabalho final também, além da palestra, que não necessariamente precisava estar relacionado ao tema da palestra, né? Eu fiz um assunto que não estava relacionado ao tema. Ótimo. E conta um pouco como funciona o processo
de outras disciplinas regulares. Por exemplo, agora que você está fazendo Law and Economics com o professor Fernando Meneguin, qual é o modelo de ensino geral que funciona? Normalmente, né, que essa seminars, ela foi realmente diferente, né? Mas Isso. o regular são aulas semanais. Teve matéria que eu tive 2 vezes por semana, mas eu acho que foi só uma matéria, ou foram 2, eu não sei ao certo, mas normalmente é uma vez por semana, uma aula com o professor, que é também uma questão mais para você debater, porque o professor, ele disponibiliza materiais e aulas online para você ver durante a semana, né? E normalmente ele classifica assim: na próxima aula a gente vai falar sobre a unidade 1 e 2. Daí a gente vê a unidade 1 e 2 e a gente consegue debater na aula, a gente consegue tirar as dúvidas, a gente às vezes entra mais a fundo em alguma questão. Então, normalmente é esse o padrão das aulas, né? E no final a gente apresenta um trabalho final que já é explicado desde o começo da disciplina, né? Por exemplo, do Law and Economics, a gente tem que fazer um pró e contra, né? Não é bem isso, né? Tô falando bem de maneira artificial aqui. Um pró e contra de um projeto de lei ou alguma lei que esteja relacionada à economia e a gente tem que demonstrar o que isso vai melhorar. Eu, por exemplo, peguei um projeto de lei, né? Então, o que isso vai impulsionar na visão da Law and Economics, né? Do direito e economia, e o que também pode ser um contra, né? O que essa lei, por exemplo, pode piorar para o sistema jurídico. Então, é bem interessante. A gente trata de questões que a gente não, na universidade não se fala, né, obviamente, e várias também, a maioria são artigos científicos, né, que a gente vai realizando e a gente pode escolher o tema e tem sempre o auxílio do professor ali para fazer alterações, tudo. Às vezes eles até ajudam no que você tem que falar sobre esse tema, né, o que é muito... que eu acho que é a parte mais difícil de você fazer um artigo científico, né, que é descobrir o que você tem que falar sobre aquele tema, né. Sim, perfeito. E normalmente também tem uma atividade oral, né? Como funciona Sim. nessa disciplina de Law and Economics e como funcionou na outra disciplina regular, vamos falar, por exemplo, na que chama Organizações, Comércio e Novas Tendências em Direito Internacional. Sim, quando se trata de um artigo científico, todas as matérias você tem que fazer uma apresentação oral do seu trabalho final, né? Então você apresenta o trabalho, né? E antes até das revisões, você faz uma apresentação oral sobre o que você tratou no seu trabalho. Quando é um artigo científico, você apresenta o seu artigo científico, assim como também ajuda, né, para a hora que você vai fazer o seu trabalho final mesmo do mestrado, né, que você tem que defender. Então, já é uma prática e quase não precisa ser necessariamente um artigo científico para você apresentar. Teve uma questão, um dos trabalhos, que eram até uma questão inovadora que você ia ter que fazer relacionado a precedentes, tudo, para ajudar no ordenamento jurídico brasileiro, né? E você apresenta essa como se fosse quando o Steve Jobs apresenta a inovação do iPhone, você apresenta como se você estivesse vendendo, né? Teve uma que foi assim, mas a maioria é de artigos científicos que você coloca ali os pontos principais do seu trabalho. Provavelmente está falando da teoria da decisão judicial com o professor Rafael Costa, correto? Isso. Então, qual foi a dinâmica do trabalho final dessa mesmo? Nessa dinâmica foi que você ia ter que apresentar uma teoria inovadora para solucionar problemas dentro da questão das jurisprudências e precedentes no Brasil, né? Então, porque o que acontece na realidade é que quando a gente vai para a prática do direito,
muitos tribunais, eles não seguem os precedentes vinculantes que estão ali, ou, por exemplo, jurisprudências que são predominantes no assunto, né? E daí você tem que ficar fazendo recursos para, então, defender aquela questão, para que, então, seja reconhecida que esse é o entendimento majoritário. Então, isso é uma questão que é um problemão, né? Todo mundo que já trabalhou como advogado sabe. E a gente ia ter que apresentar uma inovação para regulamentar ou melhorar essa situação, né? Que foi bem interessante, foi para ver as ideias, né? Porque todas eram bem diferentes e foi bem legal mesmo. E você é de Santa Catarina. Ao longo do mestrado, você conheceu pessoas de Santa Catarina ou mais gente fora de Santa Catarina? Nossa, mais gente fora. Eu acho que eu ainda não tive aula com pessoas que eram de Santa Catarina. Eu acho que quase todos, bastante São Paulo, né? Mas tem de toda parte do Brasil. Tem bastante norte também do Brasil, que é bem interessante, porque aqui eu acho que Santa Catarina também é pequenininho, mas eu vi que a Ambra fez uma questão com a OAB-SC, fez um trabalho junto, né? O que eu achei bem legal, para que também impulsione pessoas, mais advogados, mais pessoas que trabalham no mundo jurídico para fazer aqui na Ambra. Então, mas a maioria não é de Santa Catarina. Tá até faltando gente de Santa Catarina. Semana passada, curiosamente, eu visitei uma pessoa daqui de Orlando, que é a Carla Raimundo, que ela é de Santa Catarina, mas ela mora aqui em Orlando e está fazendo mestrado conosco, só que ela entrou depois de você e eu acho que vocês ainda não fizeram nenhuma disciplina em conjunto. Eu estou fazendo bastante disciplina, assim, com as pessoas desde o começo, tem umas que eu já conheço, assim, desde o começo, tem umas que já terminaram, né, que já passaram comigo, já apresentaram, já defenderam a sua tese, tudo, mas tu conhece gente em toda aula, assim, isso é muito interessante. E, na sua opinião pessoal, Camila, está valendo a pena fazer o mestrado do ponto de vista humano e do investimento, tanto humano quanto financeiro? Sim, está valendo a pena. Está valendo, sim. Eu estou até passou bem rápido, assim, eu estou até surpresa. É verdade, já falta o quê? Mais 2 disciplinas? Eu tenho até o final do ano de disciplina e depois a minha dissertação. Só a dissertação, tá. Você já definiu o tema da dissertação ou ainda está em avaliação? Eu ainda estou avaliando, estou pensando ainda. Boa. Então tem até o final do ano para fechar esse tema, né? Isso. Que bom. E, na sua opinião, também, de novo, o que a Ambra tem de melhor? Eu acho que a Ambra, ela tem de melhor a questão que você pode fazer em qualquer lugar do mundo, né? Você não precisa estar presa em algum lugar, que eu acho que é o pior de você fazer um mestrado presencial, por exemplo, porque você precisa ficar morando naquele local, né? E, além disso, uma experiência muito semelhante a um mestrado presencial, que é um contato direto com os alunos, o contato direto com o professor, o auxílio, e também eu considero a Ambra bem inovadora, assim, em questão de como vem o conhecimento, assim, todos os professores são bem inovadores, não são... tem uma expressão que eu acabei esquecendo, mas aqueles tradicionais, né? Só aqueles professores tradicionais. São pessoas que estão no mundo igual a gente, trabalham igual a gente e também são professores que também podem trazer o seu aspecto profissional e isso acrescenta muito na hora de ensinar. Você comentou uma vez da diferença entre o ensino via internet da Ambra de outras instituições EAD. Você consegue fazer de novo esse comparativo para a gente, por favor? Sim. O que acontece é que, na minha visão, né, várias instituições, elas não têm... São EAD e daí é completamente EAD, né? Você não tem contato com o professor. Eu já até fiz
cursos, mas são cursos pequenininhos, assim, quando se trata de EAD. Você não tem contato com o professor, você não tem contato com os alunos, né? Não tem o networking ali. E também isso complica muito na hora, por exemplo, de tirar dúvida. Eu acho que não consegue nem se tratar de um assunto muito aprofundado quando não se tem o contato, porque não tem como você tirar dúvida, né? Não tem como você realmente aprofundar o tema. Aqui na Ambra, os professores, eles dão as aulas e eles até mesmo falam, apesar das aulas também serem bastante aprofundadas, a gente consegue ainda aprofundar mais o tema ainda quando a gente tem as aulas ao vivo, assim, porque junta a experiência de todo mundo, tem bastante tira dúvida, e eu acho que é um diferencial muito bom da Ambra, né? Que é essa questão do ao vivo também, da proximidade entre o professor e o aluno. Entendi. E, Camila, qual resposta você daria para alguém que fala assim, eu gostaria de fazer Ambra, mas eu acho que por ser via internet, eu acho a mensalidade cara. O que você responderia para alguém que diz isso? Eu recomendo a Ambra sempre para as pessoas. Quando alguém fala comigo assim, quero fazer um mestrado, tudo, eu sempre falo para checar a Ambra, porque eu acho que vale muito a pena. Se tratando assim de mestrados presenciais, tem uns que são bem mais caros e que eu não sei se oferecem tanto quanto a Ambra em questão de conhecimento, sabe? E além da praticidade de ser EAD, né? E a Ambra ela consegue oferecer muito com ainda oferecendo a praticidade do EAD. Então, eu acho maravilhoso, assim. Que bom. E uma coisa super interessante para mim é que você entendeu, percebeu bem que o nosso mestrado é para um aspecto profissional, para a pessoa se tornar um profissional melhor e não somente como um título para você ir lá dar aula e entrar na carreira. Uhum. Claro, sem não estou aqui falando que entrar na carreira acadêmica é ruim nem nada, pelo contrário, eu sou professor, eu vivo de selecionar professor, trabalho com professores, etc., né? Mas quando eu falo isso é no sentido de muitas instituições elas acabam entrando tanto nesse tema acadêmico que elas perderam ou estão perdendo cada dia mais a conexão com a realidade prática do mundo. E a academia deveria ou nasceu para olhar para essa realidade prática e daqui extrair soluções, produzir e estruturar melhor o conhecimento para resolver problemas complexos desta realidade prática, né? Sim. Então, eu acho porque que isso eu acho que acontece muito. Quase todo profissional, eu sinto que tem essa frustração, independente da carreira, que é você sai da faculdade e você fica pensando o que eu aprendi na faculdade. Porque se você não tem prática, até quando você tem prática durante a faculdade, você entra ali no mundo real, né? E você vê que é muito diferente. E principalmente quando a gente está tratando do mundo jurídico, porque a lei está ali especificando tudo que tem que ser feito. E quando você chega na realidade, você se depara com tribunais que fazem totalmente diferente. Às vezes, dentro do mesmo tribunal, as varas se comportam de maneiras diferentes. Então, quando a gente se depara com isso, a gente fica frustrado, porque, meu Deus, mas então, o que está acontecendo? O que eu aprendi, né? Porque parece que você não sabe de nada. E a Ambra, ela vem muito para mostrar realmente a experiência, o que acontece, né? Até quando a gente está tratando da teoria, a gente fala da teoria também e já traz a prática, né? Que às vezes pode ser frustrante, mas é a realidade, né? E a gente tem que estar preparado, porque é isso que a gente vai lidar, né? Exatamente. Tem gente que quer, o mundo deveria ser assim. Não, não é como poderia ou deveria ser, ou como você gostaria que fosse, mas assim, nós temos essa realidade, então vamos extrair, estruturar conhecimento dela. Achei interessante que você percebeu isso de alguma forma, não sei se foi antes ou se foi ao longo do mestrado, mas é bem dentro do que a gente trabalha. Então, 80% dos nossos mestrandos querem o mestrado para gerar resultado na vida profissional dele, não necessariamente essas pessoas vão mudar para serem somente professores, né? Eu acho que você está bem dentro
desse mundo. E uma pergunta falando dos colegas, eu lembro que eu vi que você estudou com o Sérgio Lauria, que é do Ministério Público. Você estudou Sim, provavelmente com alguém da magistratura, com vários sim. advogados. Como é que você percebe o estudo e o contato com pessoas que têm atuações, vamos dizer assim, em papéis diferentes no mundo jurídico? Eu acho muito interessante, né? Porque até hoje, né? Hoje eu não estou mais advogando 100%, hoje eu já estou no mundo corporativo. Às vezes eu tenho que tirar a minha. Tá, Camila, calma que tu não é mais advogada. Porque a gente cria uma forma de pensar, né? O advogado pensa de uma forma. Quando a gente já se trata de um ministério, por exemplo, igual o Sérgio, ele pensa de outra forma. Quando a gente fala de uma pessoa que está na magistratura, é outra forma de pensar. Então, eu acho muito legal essa diferença de pensamento. O Sérgio trazia várias coisas, umas reflexões que eu ficava, meu Deus, eu acho que quase todo mundo ali que era advogado, nossa, eu nunca ia pensar dessa forma, porque é diferente a forma que a gente programa o nosso cérebro para pensar, né? Dependendo da profissão. Então, acho isso também um plus, né? Porque a gente trabalha não, estuda com pessoas de diferentes áreas e a gente consegue ver a visão deles, até mesmo quando a gente trata da advocacia, pessoas que trabalham em áreas diferentes, porque elas têm dores diferentes também, e elas vão aplicar aquele conhecimento de forma diferente do que eu vou aplicar, por exemplo. Então, isso é muito legal. Que bom. E, Camila, eu queria então te agradecer pelo seu tempo, de trazer aqui a sua visão do mestrado da Ambra e deixar aberto se você tem alguma mensagem final para as pessoas, especialmente de Santa Catarina ou de outros locais que estão ou assistirem esse nosso bate-papo. Não, imagina, eu fico privilegiada e eu estou sempre disponível para a Ambra, né? Eu acho que quando se trata de estudo, a gente tem que sempre cuidar aonde a gente vai, porque é igual você falou, é um investimento humano e financeiro. Quando eu saí da faculdade, várias pessoas estavam com dúvida do que fazer e eu falava, pensa, porque é uma coisa ali que você vai ficar muito tempo. Aqui na Ambra, eu vou ficar 2 anos e meio. Então, imagina você ficar 2 anos e meio numa instituição que não te proporciona o que você queria, ou que você vê, meu Deus, isso não vai me levar para lugar nenhum. Então, eu acho que é um estudo, e eu gostei bastante da Ambra, porque a Ambra também é muito aberta antes de você entrar na Ambra. Você consegue ter conversas, você consegue conversar com as pessoas de dentro da Ambra, para então entender se essa é a instituição certa para você. Então, eu acho que esse seria o meu recado, que é estudar bem aonde você vai querer estudar. Que ótimo. E qual foi o momento que você entendeu que é a instituição certa para você? Você lembra ainda hoje? Em que Eu momento acho, você entendeu lá no processo? eu acho que foi numa conversa que eu estava em dúvida, né, se eu queria entrar numa. E foi quando eu vi que, além que era uma instituição que ia me abrir portas de várias maneiras, por ser uma instituição também internacional, né? Então, isso ia valorizar o meu currículo, por exemplo, né, no meu plano de carreira. Ter um título de uma instituição internacional e além de eu conseguir ter ênfase em um estudo em uma matéria que eu tinha desejo de realizar. E quando também eu entendi que não ia ser só EAD, quando eu entendi que não ia ser só aulas gravadas, porque eu sou uma pessoa que não tenho disciplina quando se trata só de ficar sentada vendo aulas gravadas. Eu preciso ter o estímulo do ao vivo, o estímulo da conexão, para daí, então, me aprofundar no assunto. Então, foi assim que eu decidi. É bem melhor, né? Quando a gente tem espaço para discutir o que a gente está estudando, a gente organiza melhor as nossas ideias, esclarece os nossos pontos, apresenta a discussão para um professor, escuta os colegas, percebe o feedback do professor. Acho que o nível de aprendizado não compara. Não sei se você concorda comigo. Sim, concordo, com certeza.
Ótimo. Camila, muitíssimo obrigado. Foi um prazer receber você no bate-papo com a mestranda de hoje. E Imagina. vou ficar na torcida para a reta final do seu mestrado, para que logo, logo você tenha a defesa da dissertação e passe Sim. do lado de mestranda para o lado de alumna das pessoas que são mestres, e você vai ser mais uma mestra formada pela Ambra, que vai nos dar muita satisfação. Imagina, obrigada a você. Eu estou sempre disponível para a Ambra, eu acho essa instituição que ela é aberta para o aluno de muitas formas, né? Não só quando se trata de dar aula, então sou muito grata. E sim, vou ser mestre, esse é o objetivo. Metade do ano que vem acho que eu já finalizo, então estou muito feliz. Que ótimo.